Meu nome é Ana Beatriz, mas no interior de Amparo, ninguém me chama assim. Carrego outro nome, colado em mim como poeira de estrada seca. A moça do cavalo. Uma mentira que atravessou décadas, repetida em boteco de beira de estrada, em cochicho de vizinha na feira de domingo, em riso maldoso nas esquinas de Itapira. Dizem que eu me deitei com um cavalo e pari um filho. Uma farsa tão absurda que virou lenda. E como toda lenda, serviu de pedra para me apedrejar a vida inteira. Hoje, aos 70 anos, decidi que não vou morrer em silêncio. Há verdades que doem mais que as mentiras, mas só a verdade alivia o peito. A minha ficou atravessada por quase 6 décadas, como espinho de laranjeira na carne. Não saía, não cicatrizava. Quem pagou o preço foi meu filho, chamado de filho do cavalo desde pequeno, que aprendeu cedo a andar de cabeça erguida, sem nunca me perguntar nada. Talvez por amor, talvez por medo de me ver desabar. Não, eu nunca engravidei de um cavalo. Todo mundo com um pouco de juízo sabe que isso é impossível. Eu apenas deixei que a mentira crescesse, porque a verdade daquela noite era muito mais feia, muito mais suja, muito mais cruel. E às vezes, a gente veste a mentira que dói menos, só para sobreviver ao dia seguinte. Nasci e cresci num sítio simples em Serra Negra, casa de pau a pique com telha velha que rangia nas ventanias de julho. A gente tinha meia dúzia de galinhas, uma vaca magra e o Ventania, meu cavalo castanho, que chegou como pagamento de dívida. Foi ele quem me ensinou o silêncio que consola, o calor que acalma e a companhia que não julga. A noite de novembro rasgou o céu de Amparo com uma fúria que parecia querer afogar o mundo. A chuva não caía. Ela se desfazia em lençóis sólidos e gelados, martelando o telhado de barro da casa de pau a pique e transformando o terreiro de terra vermelha num pântano grudento. Dentro do pequeno curral, iluminado apenas pela luz intermitente e azulada dos relâmpagos, uma figura franzina estava ajoelhada na palha molhada. Era Ana Beatriz. Aos 15 anos, seu corpo era um nó de dor e medo, um campo de batalha onde a vida lutava para romper. O suor misturava-se à água da chuva que gotejava das frestas das telhas, colando os cabelos escuros em seu rosto pálido. Cada contração era uma onda que a arrancava da realidade, um grito silencioso que morria em sua garganta antes de nascer. Seus olhos, grandes e assustados, buscavam na penumbra uma única fonte de consolo, e ela estava lá. No canto do curral, imóvel como uma estátua de ébano, estava a silhueta de Ventania. O cavalo castanho, seu único amigo no mundo, observava-a com uma inteligência que parecia transcender a de um simples animal. Suas orelhas estavam viradas para trás, atentas não ao estrondo dos trovões lá fora, mas ao ritmo ofegante da respiração da menina. Ele não se movia, não relinchava, apenas permanecia, uma presença sólida e silenciosa em meio ao caos. Um relâmpago mais forte iluminou a cena por um segundo inteiro, revelando o rosto de Ana contorcido em uma máscara de esforço supremo. Seus dedos fincavam-se na palha úmida, as unhas quebrando contra o chão batido. O cheiro de terra molhada, de esterco e de ozônio se misturava ao odor metálico do medo. Lá fora, o vento uivava como um animal ferido, sacudindo a velha jabuticabeira e arrancando um rangido sofrido da porteira de madeira. Outra contração, mais forte, mais longa. Um gemido finalmente escapou dos lábios de Ana. Um som frágil, quase engolido pela tempestade. Seus olhos se fecharam com força, e na escuridão de sua mente, ela não via o futuro, apenas o passado recente, o sussurro, o toque, a promessa quebrada. A vergonha queimava mais que a dor física. Ventania deu um passo à frente, seu casco afundando suavemente na palha. Ele baixou a cabeça, e seu focinho quente tocou o ombro da menina. Um gesto de pura e inquestionável lealdade. Ana abriu os olhos e encontrou o olhar escuro e profundo do cavalo. Naquele momento, no auge do desamparo, ela não estava sozinha. Foi então que um som diferente cortou o barulho da tempestade. Um choro, fino, agudo, desesperado. Um som novo naquele velho curral. A vida havia vencido. Em meio à palha e à lama, sob o olhar vigilante de um cavalo, um menino acabara de nascer. Ana Beatriz, com o corpo exausto e a alma em frangalhos, estendeu os braços trêmulos para acolher o pequeno milagre que era, ao mesmo tempo, sua condenação e sua única salvação.
O segredo que ela carregava no ventre agora tinha um rosto, uma voz e um peso que ela teria que carregar pelo resto da vida. A tempestade lá fora era apenas um eco da que acabara de explodir dentro dela. Para entender a tempestade, era preciso conhecer a calmaria que a antecedeu. Ana Beatriz não nasceu no meio do caos. Ela nasceu do silêncio. Cresceu num pequeno sítio cravado entre as colinas de Amparo e Itapira, um lugar onde o tempo era medido pelo sol e pelas estações. A casa, de paredes de barro e vigas de madeira expostas, era humilde, mas cheia de uma vida que emanava de sua mãe, Dona Lúcia. Era ela quem plantava as flores na beira da janela, quem cantava cantigas antigas enquanto remendava as roupas e quem enchia os cômodos com o cheiro de bolo de fubá e café fresco. Seu pai, Arlindo, era um homem do campo, de poucas palavras e mãos calejadas. O seu amor era demonstrado no trabalho, no alicerce firme da casa, na roça sempre limpa, na lenha empilhada para o inverno. Ana, filha única, vivia num mundo pequeno e seguro, um universo que se resumia ao riacho no fundo do pasto, à sombra da jabuticabeira e aos olhos doces de sua mãe. Foi nesse mundo que Ventania entrou. Ele não era um potro, já era um cavalo feito, de pelo castanho que brilhava como seda ao sol, e uma mancha branca em forma de estrela na testa. Arlindo o ganhou num jogo de cartas, uma aposta de sorte que trouxe para o sítio a criatura mais elegante que Ana já vira. Desde o primeiro dia, houve uma conexão. Enquanto Arlindo via no animal uma ferramenta de trabalho, Ana via uma alma. Ela passava horas no curral, escovando a crina macia de Ventania, contando-lhe os segredos que as outras crianças da vizinhança, filhos de outros sitiantes, não teriam paciência para ouvir. Contava sobre o beija-flor que fez ninho no limoeiro, sobre o medo que sentia do escuro e sobre o sonho de um dia ver o mar. O cavalo ouvia, com a cabeça baixa e os olhos semicerrados, respondendo com um bufar suave ou um toque gentil do focinho. Ele era seu confidente, seu refúgio, a personificação da liberdade que ela sentia ao galopar pelos pastos abertos, com o vento assobiando em seus ouvidos. A calmaria, no entanto, era frágil. Aos 12 anos de Ana, a tosse de Dona Lúcia começou. Primeiro, era um incômodo passageiro. Depois, tornou-se uma sombra constante, roubando-lhe a cor e a força. O médico de Itapira balançou a cabeça e receitou xaropes que não faziam efeito. A luz da casa foi se apagando lentamente. Ana aprendeu a cozinhar, a limpar, a cuidar da mãe, vendo a infância escorrer por entre seus dedos. A partida de Lúcia, numa manhã cinzenta de inverno, quebrou algo fundamental em seu Arlindo. O silêncio dele, antes sereno e trabalhador, tornou-se pesado, amargo. Ele começou a beber. A garrafa de cachaça, antes reservada para festas e visitas, tornou-se sua companheira diária na varanda. O trabalho na roça foi sendo deixado de lado. O mato começou a crescer e a casa, antes impecável, adquiriu um ar de abandono. O mundo de Ana encolheu ainda mais. Agora, seu universo era o quarto onde a ausência da mãe gritava nas paredes, o fogão a lenha que ela operava com uma perícia adulta e o curral. Ventania tornou-se mais do que um amigo. Tornou-se sua única família. Era para ele que ela corria quando o olhar vazio do pai se tornava insuportável. Era na força silenciosa do animal que ela encontrava a estabilidade que sua vida perdera. Ele era a última relíquia do tempo em que o sol brilhava mais forte e o cheiro de bolo de fubá ainda pairava no ar. A menina e o cavalo, duas almas solitárias unidas por uma necessidade mútua de afeto e compreensão, alheias à escuridão que se avizinhava no horizonte. O choro do bebê, naquela noite de temporal, não foi ouvido por mais ninguém além de Ana e Ventania. Mas o segredo, como água, sempre encontra uma fresta por onde vazar. Nos dias que se seguiram, Ana manteve-se reclusa, cuidando do recém-nascido com um instinto que ela não sabia possuir. Seu Arlindo, mergulhado em sua névoa alcoólica, mal registrou a nova presença. Para ele, o mundo para além do fundo de seu copo havia se tornado um borrão disforme, mas o sítio não era uma ilha. O leiteiro que passava uma vez por semana, o vizinho que pedia uma ferramenta emprestada, o vendedor de ovos que fazia sua ronda, a ausência de Ana na beira da estrada, seu sumiço da pequena capela aos domingos, tudo foi notado.
A curiosidade, no campo, é uma planta que cresce rápido e sem necessidade de cultivo. A primeira a ver foi Dona Maricota, a vizinha mais próxima, uma senhora de língua afiada e olhos de coruja. Ela foi pedir um pouco de açúcar e, pela porta entreaberta, vislumbrou Ana embalando um pequeno embrulho de panos. Não precisou de mais nada. Naquela mesma tarde, a notícia correu como fogo em palha seca pela venda do Zé Pires, o epicentro social da região. A filha do Arlindo apareceu com um filho nos braços. A pergunta inevitável veio em seguida. Mas de quem? E foi aí que o veneno começou a ser destilado. Ninguém via um rapaz rondando o sítio dos Garcia. Ana era uma menina quieta, quase selvagem, que mal conversava. Sua única companhia visível era o cavalo. A imaginação fértil e maliciosa do povo, alimentada por velhas lendas e pela falta do que fazer, começou a tecer uma tapeçaria grotesca. Começou como uma piada de mau gosto, dita em voz baixa por um peão embriagado. Com o jeito que aquela menina vivia grudada no bicho, vai ver que foi ele mesmo. A risada que se seguiu foi constrangida, mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, a história cresceu, adornada com detalhes sórdidos e absurdos. As pessoas, em sua maioria, não acreditavam de fato naquilo, não em seu íntimo, mas a história era boa demais, chocante demais para ser descartada. Servia como um conto de horror para assustar as filhas, como um exemplo do que a solidão e a falta de pulso de um pai poderiam causar. Ana logo sentiu os efeitos. As idas ao armazém tornaram-se um suplício. Os olhares não eram mais de pena pela órfã de mãe e filha de um bêbado. Eram de repulsa, de curiosidade mórbida. Os cochichos a seguiam como um enxame de abelhas. Olha lá, é a moça do cavalo. O apelido pegou. No início, ela tentou lutar. Tentou dizer que não era verdade, mas sua voz era um fio diante do rugido da calúnia. Quem acreditaria nela? A menina estranha, a filha do Arlindo. E a verdade? A verdade era ainda mais complicada, mais dolorosa. Revelá-la significaria expor uma ferida que ela mal conseguia tocar em seus próprios pensamentos. Então, Ana fez uma escolha. A escolha dos acuados, dos sem defesa. Ela engoliu a mentira. A fábula absurda, por mais monstruosa que fosse, criava uma barreira. Era tão inacreditável que, de certa forma, a protegia da verdade real. O povo podia chamá-la de louca, de amaldiçoada, mas não saberiam o que de fato havia acontecido. Ela se vestiu com o manto da vergonha que lhe teceram, porque era mais fácil suportar uma vergonha fantástica do que uma real e palpável. E no silêncio de sua casa, com o filho nos braços, ela deixou a lenda da moça do cavalo crescer. Um muro de espinhos que a isolava do mundo, mas que, paradoxalmente, mantinha seu segredo mais profundo a salvo. Os meses de gravidez de Ana foram um exercício de invisibilidade. Ela usava as roupas largas e velhas da mãe, curvava os ombros para esconder o volume crescente e evitava qualquer contato humano como se fosse uma praga. Mas a natureza é implacável em seus ciclos, e a barriga crescia, testemunha silenciosa de uma vida que não podia mais ser negada. Foi seu Arlindo, num raro momento de lucidez, que se deu conta do inevitável. Numa tarde, enquanto Ana estendia roupas no varal, o sol do fim de dia delineou sua silhueta contra o pano branco. O pai, sentado na varanda, baixou o copo lentamente. Seus olhos, turvos pela cachaça, pareceram focar pela primeira vez em meses. Ele não disse nada, mas no dia seguinte, selou seu cavalo magro e tomou a estrada de terra em direção à Serra Negra. Voltou no final da tarde, acompanhado por uma figura que era uma instituição na região. Dona Zuleide, a parteira. Zuleide era uma mulher na casa dos seus 60 anos, de pele escura e enrugada pelo sol, cabelos brancos presos num coque firme e olhos que já tinham visto o início e o fim de muitas vidas. Ela não era apenas uma parteira. Era uma curandeira, uma conselheira, uma guardiã de segredos. Ela desceu do cavalo com uma agilidade surpreendente, carregando uma maleta de couro gasta. Seu olhar varreu o sítio, notando o mato alto, a tinta descascada da casa, o ar de abandono. Não havia julgamento em seu rosto, apenas uma observação serena. Ana a recebeu na porta, o corpo rígido de medo e vergonha. Ela esperava perguntas,
acusações, o mesmo olhar de desprezo que via nos outros. Mas Zuleide apenas sorriu, um sorriso que amolecia as rugas ao redor de seus olhos. Boa tarde, menina. Seu pai me chamou. Vim ver como você está. A voz dela era calma, como o correr de um riacho. Ela entrou na casa, colocou a maleta sobre a mesa da cozinha e pediu um copo d'água. Enquanto bebia, observava Ana com atenção. Vamos conversar um pouco lá no quarto, sim? Fique tranquila, sou só eu. No pequeno quarto de Ana, Zuleide fez seu trabalho com uma delicadeza profissional. Mediu a barriga, ouviu o coração do bebê com um velho estetoscópio de madeira. Fez perguntas sobre a alimentação de Ana, sobre seus cansaços. Em nenhum momento ela perguntou: quem é o pai? Em nenhum momento mencionou os boatos que, ela sabia muito bem, corriam soltos pela região. Ana aos poucos foi relaxando. A presença de Zuleide não era invasiva, era acolhedora. Havia uma dignidade naquela mulher que impunha respeito e, acima de tudo, confiança. Quando o exame terminou, Zuleide sentou-se na beira da cama, ao lado de Ana. Ela segurou a mão da menina, uma mão jovem e fina, entre as suas, calejadas e fortes. Você é uma moça forte, Ana Beatriz, ela disse, olhando nos olhos da menina. Muito mais forte do que imagina. O que está por vir vai exigir toda essa sua força. Mas você não precisa passar por isso sozinha. Ela abriu sua maleta e tirou de lá alguns pacotinhos de papel com ervas. Explicou para que servia cada um. Um chá para o inchaço, outro para acalmar. Ouça. Zuleide continuou, sua voz baixando para um tom mais íntimo. As pessoas falam. A língua do povo é um bicho que come sem ter dentes. Não dê a eles o poder de te machucar. O que importa está aqui dentro, ela disse, tocando suavemente a barriga de Ana. Isso é seu. É uma vida que depende de você. O resto é só barulho de vento em folha seca. Naquele momento, Ana entendeu que havia encontrado uma aliada. Dona Zuleide não acreditava na lenda absurda, mas também não exigia a verdade. Ela via além dos boatos. Via uma menina assustada, prestes a se tornar mãe. Ela ofereceu algo que Ana não recebia há muito tempo: cuidado sem condição, aceitação sem julgamento. Ao sair, Zuleide prometeu voltar quando o tempo chegasse. E Ana, pela primeira vez em meses, sentiu uma minúscula centelha de esperança. A sabedoria de Dona Zuleide não estava em desvendar o segredo, mas em respeitá-lo. A promessa de Dona Zuleide se cumpriu. Quando as primeiras dores vieram, mais fortes e ritmadas, a parteira já estava a caminho. A tempestade que desabava lá fora parecia um cenário escolhido a dedo pelo destino para o nascimento daquela criança. Zuleide chegou encharcada, mas com o mesmo semblante calmo de sempre. Seu Arlindo, ao ver a parteira, fez o que sempre fazia diante de algo que não conseguia controlar. Pegou sua garrafa e se trancou na sala, deixando o destino da filha e do neto nas mãos daquela mulher e de Deus. Zuleide avaliou a situação. A casa pequena e abafada não era o ideal. O quarto de Ana era apertado e sem ventilação. Foi a própria Ana, entre uma contração e outra, que sussurrou: o curral. Zuleide a olhou, surpresa por um instante, mas entendeu. Era o lugar de Ana, seu santuário. Era onde Ventania estava. A parteira não questionou. Juntas, elas prepararam o lugar. Forraram um canto com palha limpa e seca, que Zuleide cobriu com lençóis brancos que trouxe em sua maleta. Acenderam 2 lampiões a querosene, que lançavam uma luz dourada e trêmula sobre a cena, criando um contraste quase sagrado com a escuridão violenta lá fora. O trabalho de parto foi longo e difícil. Ana era jovem, seu corpo ainda em formação, e o medo tornava tudo mais doloroso. Dona Zuleide era uma presença constante e firme. Ela não oferecia palavras vazias de consolo. Em vez disso, dava ordens curtas e precisas, ensinava Ana a respirar, massageava suas costas com mãos fortes, limpava seu rosto suado com um pano úmido. Força, menina. Puxe a força da terra para dentro de você. Você vem dessa terra. Ela te pertence. Ventania, no outro canto do curral, permanecia como um guardião silencioso. Ele observava cada movimento, seus olhos escuros refletindo a chama dos lampiões. De vez em quando, batia o casco no chão ou soltava um bufar baixo, como se estivesse participando do ritual, oferecendo sua própria força à menina.
As horas se arrastaram. A tempestade atingiu seu ápice. Os trovões pareciam abalar as fundações do velho curral. Ana, exausta, sentiu que não conseguiria. As lágrimas de dor e desespero começaram a rolar por seu rosto. Eu não consigo, dona Zuleide. Não consigo mais. Zuleide se aproximou, seu rosto perto do de Ana. Consegue sim, disse ela com uma firmeza inabalável. Você já conseguiu. Pense na semente que brota da terra dura. Ela não pede licença, ela simplesmente rompe. Agora é a sua vez. Rompa. Traga essa vida ao mundo. As palavras da parteira, a presença do cavalo, a fúria da natureza lá fora. Tudo pareceu se fundir num único ponto de energia dentro de Ana. Ela reuniu o que lhe restava de força. Um poder que vinha de um lugar ancestral, do instinto de todas as fêmeas que já deram à luz. Com um último grito, que se misturou ao som de um trovão, ela sentiu o alívio, a passagem, a separação. E então, o silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade de segundos, preenchido apenas pelo som da chuva. E depois, o choro, agudo, forte, inconfundível, o som da vida. Dona Zuleide, com gestos rápidos e experientes, amparou o bebê, limpou-o e o enrolou num lençol. Aproximou-se de Ana e colocou o pequeno ser em seus braços. É um menino, Ana Beatriz. Um menino forte e saudável. Ana olhou para o rostinho enrugado e vermelho, para as mãozinhas minúsculas que se agitavam no ar. Todo o medo, toda a vergonha, toda a dor se dissolveram naquele instante. O que restou foi um amor avassalador, uma onda de proteção que a preencheu por completo. Ventania deu um passo à frente, curioso, e esticou o pescoço para cheirar suavemente a trouxa de panos. Naquele curral, em meio a uma tempestade, Ana Beatriz não deu à luz apenas a um filho. Ela deu à luz a si mesma como mãe. A lenda da moça do cavalo podia pertencer ao mundo lá fora, mas ali dentro, sob a luz dos lampiões, havia apenas uma mãe, um filho e o testemunho silencioso do animal que era a sua única família. A alvorada que se seguiu à tempestade foi de uma beleza cruel. O céu, lavado pela chuva, tingiu-se de tons de rosa e laranja. O ar estava limpo e fresco, cheirando a terra molhada e a mato renascido. O mundo parecia novo, purificado. Mas para Ana Beatriz, a manhã trouxe uma dor tão profunda quanto a da noite anterior. Ela acordou no seu quarto, para onde Dona Zuleide a levara depois de tudo. O pequeno Pedro, nome que ela escolheu em silêncio, dormia num caixote forrado ao lado de sua cama. O corpo de Ana doía, mas era uma dor boa, a dor da criação. Ela se sentia vazia e completa ao mesmo tempo. Seu primeiro pensamento, no entanto, foi para a ventania. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se nas paredes. A casa estava silenciosa. Seu pai provavelmente dormia, vencido pela cachaça. Ela caminhou descalça até a porta dos fundos e olhou na direção do curral. A porteira estava aberta, balançando suavemente com a brisa da manhã. Ela sentiu um aperto no peito. Chamou, a voz ainda fraca. Ventania? Nenhuma resposta. Nenhum relincho familiar. Com o coração aos pulos, ela atravessou o terreiro lamacento. O curral estava vazio. As palhas e os lençóis sujos do parto estavam lá. Mas o cavalo havia desaparecido. Ana correu os olhos pelo pasto, esperando vê-lo pastando perto do riacho, como de costume. Nada. Apenas o verde molhado e a névoa que subia do chão. Ela deu a volta na casa. O pânico crescendo. Chamou de novo, mais alto. O silêncio era a única resposta. Foi então que ela ouviu. Seu pai, seu Arlindo, estava de pé sob a grande jabuticabeira, de costas para ela. Ele não estava bebendo. Estava parado, olhando para algo no chão. Ana se aproximou devagar, o pressentimento ruim gelando seus ossos. Ao chegar perto, ela viu. Havia um monte de terra recém-revolvida no pé da árvore. E fincada no topo, uma cruz tosca, feita de 2 galhos amarrados com cipó. Ela não precisou perguntar. Ela entendeu. O olhar que trocou com o pai foi um abismo de coisas não ditas. Nos olhos dele, pela primeira vez em muito tempo, não havia a névoa do álcool, mas uma estranha mistura de tristeza, culpa e uma resolução sombria. Ele adoeceu de repente. Arlindo disse, a voz rouca, sem olhá-la diretamente. Foi durante a noite. Tinha espasmos, cólica, acho. Não teve jeito. Tive que...
acabar com o sofrimento dele. As palavras eram como pedras. Ana não acreditou. Não inteiramente. Ventania estava bem na noite anterior. Forte. Presente. Uma cólica fulminante? Era possível. Mas algo na postura do pai, na sua incapacidade de encará-la, dizia que havia mais naquela história. Ela não chorou. A dor era tão grande que se transformou numa espécie de torpor. Ela apenas ficou ali, olhando para a cruz de madeira. O seu confidente, a sua âncora, a testemunha silenciosa do nascimento de seu filho, estava enterrado ali, sob a árvore que fora o cenário de suas brincadeiras de infância. Por que seu pai fizera aquilo? Seria verdade? Ou teria ele, num acesso de fúria bêbada ou de vergonha distorcida, culpado o animal inocente pela desonra da filha? Teria ele matado o cavalo para matar a lenda que nascia no vilarejo? Ana nunca saberia a verdade completa. E talvez fosse melhor assim. Naquele momento, ela percebeu a brutalidade da sua solidão. O último elo com seu passado feliz havia sido cortado. O cavalo que o povo usava para humilhá-la era, na verdade, sua maior fonte de pureza e amor incondicional. Ela deu as costas ao pai e à cova fresca e voltou para casa. O choro de Pedro a chamava. Ela o pegou no colo, o corpinho quente contra o seu. Olhou para o rosto minúsculo do filho. Agora, era só ela e ele. O amor que antes dividia com Ventania, agora seria inteiramente de Pedro. Sob a jabuticabeira, uma cruz de madeira marcava o fim de sua infância. Nos seus braços, um amor recém-nascido era a promessa frágil de um novo começo. Os anos que se seguiram foram tecidos com os fios do silêncio. A rotina no sítio se estabeleceu em torno de duas presenças e uma ausência esmagadora. Ana cuidava de Pedro com uma dedicação feroz, como se quisesse compensar o mundo hostil que o esperava do lado de fora da porteira. O menino crescia saudável, alheio à lenda que envolvia seu nascimento. Para ele, o mundo era o colo da mãe, o gosto do leite morno, o som dos pássaros e a figura distante e taciturna do avô. Seu Arlindo envelhecia rapidamente. A bebida corroía não apenas seu fígado, mas também sua alma. Ele raramente falava com Ana. A comunicação entre eles se resumia a gestos e monossílabos. A morte de Ventania criara um abismo intransponível entre os dois. A suspeita de Ana, a culpa dele, ou a dor, se a história da doença fosse verdadeira, pairavam no ar da casa como poeira, assentando-se sobre os móveis, impregnando as paredes. Às vezes, Ana via o pai observando Pedro de longe. O menino, com seus cabelos escuros e olhos vivos, começava a engatinhar pelo terreiro. Nesses momentos, uma centelha de algo indecifrável passava pelo rosto de Arlindo. Seria arrependimento? Afeto? Ou apenas a curiosidade de um velho diante da vida que se renova? Ana nunca soube. Ele nunca tentou pegar o neto no colo. Nunca lhe dirigiu uma palavra de carinho. A vida de Ana era um ciclo de trabalho incessante. Cuidava da casa, da pequena horta que garantia o sustento deles. E de Pedro. As idas ao vilarejo eram raras e estritamente necessárias. Ela aprendera a endurecer o rosto, a ignorar os olhares e os cochichos. A moça do cavalo agora era mãe, e a ferocidade de seu amor materno era um escudo mais eficaz do que qualquer argumento. As noites eram a parte mais difícil. Quando Pedro dormia e o silêncio da casa era quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo ressonar pesado do pai, a solidão a visitava. Ela se sentava na janela da cozinha, olhando para a escuridão, onde antes ficava o pasto de Ventania, e as perguntas voltavam. O que teria sido de sua vida se aquela noite não tivesse acontecido? Quem ela seria sem o peso daquele segredo? Ela via Pedro dormir, o peito subindo e descendo suavemente, e sabia que não havia espaço para arrependimentos. Aquele menino era a sua realidade, a sua razão de ser. Ele era a consequência de uma dor imensa, mas também era a própria cura. Por ele, ela suportava o isolamento, a pobreza, o silêncio do pai. O tempo passava. Pedro aprendeu a andar, a correr, a falar as primeiras palavras. Mamã foi a primeira. A segunda foi água. Ele nunca disse vovô. A palavra simplesmente não existia em seu vocabulário, pois a figura a quem ela se referia era apenas uma sombra no canto da varanda. O sítio, antes um lugar de memórias felizes,
tornara-se uma prisão de silêncio e mágoas não resolvidas. Ana, Pedro e Arlindo viviam sob o mesmo teto, mas em universos paralelos, orbitando um ao outro, sem nunca se tocarem de verdade. A casa de pau a pique, que um dia fora um lar, agora era apenas um abrigo contra a chuva, um lugar onde 3 almas solitárias esperavam, sem saber, pelo próximo ato de suas vidas. E o peso do que não era dito era mais sufocante do que qualquer palavra de acusação jamais poderia ser. A cachaça, que por anos fora a companheira de seu Arlindo, finalmente cobrou seu preço. A doença chegou sem aviso, mas com uma força devastadora. Começou com uma fraqueza nas pernas, uma tosse seca que o sacudia por inteiro, e uma icterícia que deixou sua pele e os olhos com um tom amarelado e fantasmagórico. Em poucas semanas, o homem rude e forte que ele fora se transformou numa figura frágil, confinada à cama. Ana cuidou dele, sem ressentimento, sem afeto, apenas com um senso de dever que lhe fora ensinado pela mãe. Dava-lhe os caldos, limpava-o, trocava os lençóis, fazia tudo em silêncio, movendo-se pelo quarto que cheirava a doença e a arrependimento. Pedro, agora com quase 5 anos, era mantido à distância, brincando no terreiro, sentindo a mudança na atmosfera da casa, mas sem compreender sua magnitude. Numa tarde fria e enevoada, típica do inverno na serra, Ana estava sentada ao lado da cama do pai, costurando uma das camisas de Pedro. Arlindo, que parecia dormir, abriu os olhos. Eram olhos surpreendentemente lúcidos, a névoa do álcool finalmente dissipada pela proximidade do fim. Ana, ele chamou. A voz um sussurro arrastado. Ela levantou a cabeça, surpresa. Era a primeira vez em anos que ele a chamava pelo nome com aquela clareza. Estou aqui, pai. Ele fez um esforço para se erguer um pouco, apoiando-se nos cotovelos. Seus olhos fitaram a parede, como se visse cenas que só ele podia enxergar. Sua mãe. Ela ia gostar do menino, ele disse, as palavras saindo com dificuldade. Ana não respondeu. A menção à mãe era um território sagrado e doloroso que eles nunca mais haviam pisado juntos. Arlindo respirou fundo. Um som áspero e molhado. Eu errei muito, filha. Depois que a Lúcia se foi, eu me perdi. O mundo ficou sem cor. A cachaça botava um pouco de cor, mas era cor falsa. Cor de veneno. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Seus olhos finalmente se voltaram para Ana. Havia lágrimas neles. Lágrimas que Ana não via desde o enterro da mãe. Aquela noite, a noite em que o menino nasceu, ele começou, e o coração de Ana parou. Ela se preparou para a acusação, para a raiva, para o veneno final. Mas o que veio foi outra coisa. Eu ouvi o choro. Eu sabia. Mas o medo da vergonha, do que o povo ia falar, me fez um covarde. Pior que um covarde. Me fez um monstro. Ele engoliu em seco. O cavalo, ele sussurrou, e a atenção de Ana se aguçou. O ventania. Ele não teve cólica, Ana. Fui eu. O ar saiu dos pulmões de Ana. A suspeita que ela carregara por anos se solidificava agora em uma confissão brutal. O povo começou a falar. Aquela história nojenta. Eu não aguentei. Na minha cabeça bêbada, a culpa era do bicho. Se ele não existisse, a história morria. Numa madrugada, depois que você e o menino dormiram, eu peguei a espingarda. Foi rápido. Ele nem sentiu. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto enrugado de Arlindo. Enterrei ele antes do sol nascer, para apagar a prova do pecado que não era dele, que não era seu, que era só meu. Meu pecado de ser um pai fraco, um pai que não soube te proteger. A confissão pairou no ar pesado do quarto. Não era a verdade sobre a paternidade de Pedro. Essa era um segredo que pertencia apenas a Ana, mas era a verdade de Arlindo. A verdade de seu ato mais cruel, nascido não da maldade pura, mas de uma mistura tóxica de dor, vergonha e covardia. Ana ficou imóvel, a agulha parada no meio do tecido. Ela não sentiu raiva. Não sentiu perdão. Sentiu apenas um vazio imenso. A tristeza por uma vida desperdiçada, pela dor que um homem causou a si mesmo e aos outros, por não saber lidar com a própria escuridão. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a névoa que abraçava o sítio. O mundo lá fora estava invisível, assim como as verdades que cada um carregava dentro de si. A confissão não mudava o passado, não trazia a ventania de volta, mas quebrava um dos elos da corrente de silêncio que os aprisionava.
Era um pequeno e tardio farol de honestidade na densa névoa de suas vidas. Seu Arlindo partiu 2 dias depois da confissão, numa madrugada silenciosa, da mesma forma que vivera seus últimos anos. A morte não foi uma surpresa, mas um desfecho esperado. O último parágrafo de uma história triste. Não houve velório. Para quem Ana mandaria um aviso? Os vizinhos que cochichavam? Os parentes distantes que não viam há anos? A comunidade havia virado as costas para eles há muito tempo. A morte de Arlindo para o vilarejo seria apenas mais uma fofoca na venda. A confirmação de que quem vive mal, morre mal. Ana não queria os olhares de falsa piedade, as condolências vazias. A morte de seu pai era um assunto privado, um círculo que se fechava para ela e para mais ninguém. Com uma determinação fria, ela assumiu a tarefa. Pedro, assustado com a quietude incomum da casa e com a figura imóvel na cama, foi instruído a ficar brincando no terreiro, longe do quarto. Ana cobriu o corpo do pai com o melhor lençol que tinham, um lençol de linho que fora de sua mãe. Depois, pegou a pá e a enxada no galpão. O chão estava duro e seco. Ela escolheu um lugar afastado, num canto do pasto, perto da cerca de arame farpado, de onde se podia ver as colinas se estendendo no horizonte. Um lugar com uma vista bonita, um último gesto de gentileza para o homem que, apesar de tudo, era seu pai. O trabalho foi exaustivo. O sol do meio-dia castigava suas costas. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira. Cada pasada de terra era um adeus. Ela não pensava, não sentia. Apenas cavava. A ação física, o esforço muscular, era uma forma de silenciar a mente, de processar o luto e o alívio que se misturavam dentro dela. Quando a cova estava funda o suficiente, ela voltou para casa. Com uma força que não sabia que tinha, envolveu o corpo do pai no lençol e o arrastou para fora, usando um velho tapete de palha. O trajeto foi lento e penoso. Ela parou várias vezes para respirar, o coração martelando no peito. O enterro foi desprovido de qualquer ritual. Não houve padre, não houve orações, não houve discursos. Houve apenas o som do corpo sendo depositado na terra, o som da terra caindo sobre o lençol branco, pá após pá, até que tudo estivesse coberto. Quando terminou, Ana estava coberta de poeira e exaustão. Ela fincou a pá na terra remexida, ficou ali, de pé, por um longo momento, olhando para a pequena elevação no chão. Estava enterrando não apenas seu pai, mas toda a sua vida naquele sítio. O silêncio, a vergonha, a lenda, a dor, tudo estava sendo deixado para trás, sob aquele pedaço de chão. Pedro, que a observava de longe, correu em sua direção e abraçou suas pernas. Mamã, tá com fome? A pergunta simples e inocente a trouxe de volta à realidade. Ela olhou para o filho, para aqueles olhos que eram o seu futuro. Acariciou seus cabelos. Estou, meu filho. Vamos para dentro. A mamãe vai fazer um bolo de fubá para a gente. Naquela tarde, enquanto o cheiro doce do bolo enchia a cozinha, apagando o cheiro de doença do resto da casa, Ana tomou uma decisão. Não havia mais nada para ela naquele lugar. A morte de seu pai não foi um fim, mas uma libertação. Uma porta se fechara, mas outra, em algum lugar distante, estava prestes a se abrir. Com Pedro pela mão e um velho endereço amassado no bolso de seu vestido, ela começaria a planejar sua partida. O adeus a Arlindo fora um adeus a todo o seu passado. A partida foi tão discreta quanto o enterro. Numa manhã de céu claro, antes que o primeiro vizinho acordasse, Ana trancou a porta da casa de pau a pique pela última vez. Não levava muita coisa. Uma sacola de estopa com algumas roupas para ela e para Pedro, o bolo de fubá que sobrara, e um pequeno envelope de couro onde guardava suas economias, um dinheiro suado, juntado ao longo dos anos com a venda de ovos e verduras, que ela escondia debaixo de uma tábua solta do assoalho. Na outra mão, segurava firme a mão de Pedro, e no bolso do vestido, o papel amarelado e dobrado muitas vezes. Era um endereço em São Paulo. O endereço de uma prima distante de sua mãe, que ela não via desde criança, mas que era sua única aposta, seu único fio de esperança no vasto mundo desconhecido. A caminhada até a estrada principal, onde passava o ônibus para Bragança Paulista, foi longa. Pedro, animado com a aventura, fazia perguntas sem parar. Para onde a gente vai, mamãe? Vamos ver o trem? A cidade é grande?
Ana respondia com frases curtas, o coração dividido entre o medo do desconhecido e a excitação da liberdade. A cada passo, sentia as raízes que aprendiam aquele lugar se rompendo. O ônibus, um veículo velho e barulhento, era para Pedro uma maravilha da tecnologia. Ele passou a viagem inteira com o rosto colado na janela, maravilhado com a paisagem que passava correndo, com os carros, com as outras cidades que cruzavam. De Bragança, pegaram outro ônibus para Campinas, e de Campinas, o último, o que a levaria ao seu destino final, São Paulo. À medida que se aproximavam da metrópole, a paisagem mudava drasticamente. O verde das colinas deu lugar ao cinza das fábricas e dos prédios. O silêncio do campo foi substituído por uma cacofonia ensurdecedora. Buzinas, sirenes, o rugido dos motores, o falatório de milhares de pessoas. Quando desceram na rodoviária do Tietê, o impacto foi brutal. Ana se sentiu como um grão de areia numa tempestade. Uma multidão anônima e apressada se movia em todas as direções. As luzes, os sons, os cheiros, tudo era avassalador. Por um instante, o pânico a dominou. Segurou a mão de Pedro com mais força, com medo de que a cidade monstro o engolisse. "Que lugar é esse, mamãe?" perguntou Pedro, os olhos arregalados, não de admiração, mas de susto. "É São Paulo, meu filho. É a nossa nova casa." A frase saiu com mais convicção do que ela sentia. Encontrar o endereço da prima foi uma odisseia. Ana, que mal sabia ler, teve que pedir ajuda, mostrando o papel amassado para estranhos. Alguns a ignoravam, outros apontavam direções confusas. Finalmente, um senhor de bom coração a ajudou a encontrar o ônibus certo e lhe disse onde descer. O bairro era um labirinto de ruas estreitas e casas amontoadas, na periferia da cidade. A casa da prima era pequena, com o reboco caindo, mas quando a porta se abriu, Ana sentiu o primeiro sopro de alívio. A prima, uma mulher cansada pela vida, mas de coração bom, a acolheu. O espaço era apertado, mas havia um teto e um prato de comida. Naquela primeira noite, deitada num colchão no chão da sala com Pedro dormindo ao seu lado, Ana ouvia os sons da cidade. Não era o som dos grilos e do vento, mas o som de sirenes, de música alta vinda da casa do vizinho, de discussões na rua. Era um mundo estranho e assustador. Mas havia uma coisa naquela imensidão que lhe trouxe um consolo inesperado: o anonimato. Ali, ela não era a moça do cavalo. Ela não era a filha do bêbado Arlindo. Ela era ninguém. Uma mulher a mais na multidão. E ser invisível, depois de anos sendo o centro de olhares e cochichos, era a forma mais pura de liberdade que ela já experimentara. Naquele monstro de concreto, ela poderia pela primeira vez começar a construir uma história que fosse apenas sua. A hospitalidade da prima era genuína, mas tinha um limite imposto pela própria pobreza. Ana sabia que precisava encontrar seu próprio caminho, e rápido. Na cidade grande, quem não trabalha, não come. E ela tinha um filho para criar. Sem estudos e sem experiência, suas opções eram poucas. Foi a própria prima que lhe deu a dica. "Faxina, Ana. Sempre tem gente precisando de alguém para limpar a casa. É um trabalho duro, mas é honesto." E assim, Ana Beatriz, a moça que cresceu sentindo o cheiro de terra molhada, aprendeu a navegar pelo cheiro de água sanitária e desinfetante. Conseguiu seu primeiro trabalho num prédio de apartamentos de classe média, num bairro um pouco melhor. O porteiro, um senhor simpático, indicou-a para uma das moradoras, e a qualidade de seu trabalho logo lhe rendeu outras indicações. A rotina era brutal. Acordava antes do sol raiar, preparava o café e deixava a marmita pronta para Pedro, que ficava aos cuidados de uma vizinha. Enfrentava 2 horas de ônibus lotado, o corpo espremido entre outros corpos cansados, todos em busca do pão de cada dia. Passava o dia de joelhos, esfregando chãos que não eram seus, limpando banheiros que nunca usaria, polindo móveis que nunca poderia comprar. Era um trabalho que a tornava invisível de uma forma diferente. Ela entrava e saía das casas como um fantasma, muitas vezes sem trocar mais do que um bom dia com os patrões. Eles viam o resultado de seu trabalho, a casa limpa, as roupas passadas, mas não a viam. Para eles, ela era apenas a moça da limpeza. Mas Ana não se importava. Havia uma dignidade profunda no seu esforço. Cada chão que ela esfregava
Cada janela que ela limpava era um passo para longe do passado. O dinheiro que ganhava, embora pouco, era seu. Era o dinheiro que comprava o leite de Pedro, seus cadernos para a escola, um chinelo novo. Era o dinheiro que pagava o aluguel de um pequeno cômodo nos fundos de uma casa, para onde se mudou assim que pôde, conquistando seu próprio espaço. Foi nesse universo de prédios e apartamentos que ela conheceu Dona Eloá. Eloá era uma de suas patroas, uma professora de português aposentada que morava sozinha num apartamento silencioso e abarrotado de livros. Diferente dos outros, Dona Eloá via Ana. Ela notava o cansaço em seus olhos, mas também a inteligência e a curiosidade que brilhavam neles. Dona Eloá não a tratava como uma serviçal, mas como uma pessoa. Puxava a conversa, perguntava sobre Pedro, oferecia-lhe um pedaço de bolo e um café na sua própria xícara, na mesa da cozinha. Observava Ana olhar com fascinação para as estantes cheias de livros. Um dia, enquanto Ana limpava a estante, pegou um dos livros com um cuidado quase reverente. Era O Meu Pé de Laranja Lima. Você gosta de ler, Ana? Perguntou Dona Eloá, que a observava da poltrona. Ana corou envergonhada. Eu não sei ler direito, dona. Só o meu nome e umas coisinhas. Dona Eloá sorriu. Gostaria de aprender? Os olhos de Ana se arregalaram. A oferta era tão inesperada, tão generosa, que ela ficou sem palavras. Apenas assentiu com a cabeça, um movimento tímido, mas cheio de uma vontade imensa. Naquele dia, Ana não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar de novo. O trabalho com água e sabão lhe dera a dignidade do sustento, mas Dona Eloá estava lhe oferecendo a chave para a dignidade da alma, a ferramenta que lhe permitiria, finalmente, não apenas limpar o mundo dos outros, mas também entender e nomear o seu próprio. A promessa de Dona Eloá não foi uma oferta passageira. Na semana seguinte, ela estava esperando por Ana com uma cartilha, um caderno e um lápis. O acordo era simples. Ana chegaria 1 hora mais cedo, 2 vezes por semana, e essa hora seria dedicada às aulas. Em troca, Ana limpava o apartamento com o mesmo esmero de sempre. Começou uma das jornadas mais desafiadoras e gratificantes da vida de Ana. Aos 20 e poucos anos, ela se sentou para aprender o que as crianças aprendem aos 6. No começo, foi difícil. As letras pareciam símbolos indecifráveis. As sílabas se recusavam a se juntar. Suas mãos, acostumadas com a aspereza do rodo e da vassoura, sentiam dificuldade em segurar o lápis com delicadeza. Ela se sentia frustrada, lenta. Mas Dona Eloá era uma professora paciente e sábia. Ela sabia que ensinar um adulto era diferente de ensinar uma criança. Ela usava exemplos do dia a dia de Ana, as palavras que ela já conhecia. Sabean-o, agiu-a, J-A-N-I-L-A. E, acima de tudo, ela a encorajava. Não tenha pressa, Ana. Cada letra que você aprende é uma janela que se abre. Ninguém aprende a ver o mundo inteiro de uma vez só. É uma janela de cada vez. Aos poucos, o milagre aconteceu. As letras começaram a fazer sentido. As palavras saltaram das páginas da cartilha. O primeiro nome que ela conseguiu ler sozinha, além do seu, foi o de seu filho. P-E-D-R-O. Ela chorou naquele dia, na cozinha de Dona Eloá. Lágrimas de uma alegria tão pura que pareciam lavar sua alma. A partir daí, não houve mais volta. A leitura se tornou uma fome. Ela começou a ler os letreiros dos ônibus, os rótulos dos produtos no supermercado, os títulos dos jornais nas bancas. O mundo, antes um emaranhado de símbolos mudos, de repente começou a falar com ela. Dona Eloá a guiou pelo mundo da literatura. Começaram com livros simples, contos infantis que ela lia para Pedro à noite. A voz dela, antes hesitante, ganhava confiança a cada página. Pedro, sentado ao seu lado, ouvia as histórias de boca aberta, fascinado pela magia que saía da boca de sua mãe. Juntos, eles viajavam para terras distantes. Conheciam príncipes e animais falantes. Tudo isso sentados no chão de seu pequeno cômodo na periferia de São Paulo. Depois, vieram os livros mais complexos. Dona Eloá lhe emprestava romances, poesias. Ana leu Jorge Amado e se reconheceu na força das mulheres de suas histórias. Leu Clarice Lispector e encontrou palavras para sentimentos que ela sempre tivera, mas nunca soubera nomear. Leu Carolina Maria de Jesus
e viu sua própria luta espelhada no quarto de despejo. Os livros não eram apenas uma fuga, eram uma ferramenta de empoderamento. Eles lhe deram vocabulário, lhe deram perspectiva, lhe deram a certeza de que sua história, por mais dolorosa que fosse, era uma história humana, digna de ser contada. As letras não apenas a ensinaram a ler o mundo, elas a ensinaram a ler a si mesma. Enquanto seu corpo se cansava nas faxinas, sua mente viajava. Ela não era mais apenas a moça da limpeza. Era uma leitora, uma estudante, uma mulher que estava, palavra por palavra, reescrevendo seu próprio destino. A menina que fora silenciada pela vergonha encontrava, nos livros de uma professora aposentada, a sua própria voz. E essa voz, ela prometeu a si mesma, garantiria que seu filho tivesse um futuro muito diferente do seu passado. Para Pedro, o passado da mãe era um livro fechado. Ele não conhecia o sítio, a casa de pau a pique, a figura de um avô ou a sombra de um cavalo chamado Ventania. Seu mundo era o cômodo pequeno e limpo que dividia com a mãe, as ruas barulhentas do bairro, a escola pública onde ele começou a descobrir sua própria paixão pelo conhecimento. Sua infância não foi de fartura, mas nunca foi de miséria. Faltava dinheiro para brinquedos caros, mas sobrava o essencial: comida na mesa, roupa limpa e, acima de tudo, o amor incondicional e a presença constante de sua mãe. Ana era seu norte, seu porto seguro, seu universo inteiro. Ele cresceu vendo o cansaço nos ombros dela no final do dia, as mãos avermelhadas e ásperas pela água e pelos produtos de limpeza. Mas também via a força em seus olhos, a determinação com que ela se sentava com ele para fazer a lição de casa, mesmo quando mal conseguia manter os olhos abertos. A descoberta da leitura por parte de Ana foi um divisor de águas na vida dele também. As noites se transformaram em sessões de leitura compartilhada. Ela lia para ele, e depois, quando ele aprendeu, ele lia para ela. Discutiam as histórias, imaginavam finais diferentes. A pequena biblioteca que Dona Eloá lhes emprestava era o maior tesouro da casa. Pedro era um menino quieto e observador, com uma inteligência que logo se destacou na escola. Ele era o primeiro a levantar a mão, o que entregava as lições mais bem feitas, o que devorava os livros da biblioteca da escola. Sua curiosidade era insaciável. Ele queria saber como os aviões voavam, por que o céu era azul, como os prédios enormes não caíam. Ana incentivava essa curiosidade com todas as suas forças. Tudo o que ela não tivera, ela queria dar a ele, não em bens materiais, mas em oportunidades. Ela juntava cada centavo para comprar os materiais escolares, para pagar uma excursão da escola, para garantir que ele nunca se sentisse em desvantagem por ser pobre. O maior presente que ela lhe deu, no entanto, foi a ausência de amargura. Ana nunca falou do passado com rancor. Ela não envenenou o coração do filho com as histórias de humilhação e dor que sofrera. Ela lhe ensinou o valor do trabalho, da honestidade e principalmente do respeito. Ensinou-o a olhar para as pessoas não pelo que elas tinham, mas pelo que elas eram. Claro, havia perguntas. Às vezes, na escola, algum colega perguntava sobre seu pai. Todo mundo tem pai. Por que você não tem? Nessas horas, Pedro chegava em casa com o olhar triste. Ana o abraçava e dizia, com uma simplicidade que desarmava a maldade da pergunta: eu sou sua mãe, e seu pai, meu filho. O nosso amor vale por 2. Para Pedro, essa resposta bastava. O amor de sua mãe era tão completo, tão onipresente, que ele não sentia a falta de mais nada. Ele cresceu um menino sensível e dedicado, com um senso de responsabilidade precoce. Sabia, instintivamente, que o sucesso dele nos estudos era a maior alegria que podia dar à mãe. Sua jornada não era apenas sua, era uma missão compartilhada. Cada nota boa, cada elogio de um professor, era uma vitória dos 2. E o sonho dele, que aos poucos tomava forma, era o de um dia poder retribuir a essa mulher extraordinária tudo o que ela fizera por ele, tirá-la daquela rotina de esfregar o chão dos outros e dar a ela uma vida de conforto e paz. O mundo de Pedro foi construído sobre o alicerce inabalável do sacrifício e do amor de Ana. A adolescência de Pedro transcorreu entre livros, equações e o barulho constante da cidade. Enquanto outros garotos de sua idade se interessavam por futebol e festas, a paixão de Pedro era a ciência.
A física e a matemática eram para ele linguagens claras e lógicas que explicavam o caos do universo. Ele passava horas na biblioteca do bairro, estudando, resolvendo problemas, sonhando com um futuro que parecia muito distante de sua realidade. O nome Unicamp surgiu pela primeira vez na boca de um professor de física do ensino médio. Um homem apaixonado por sua matéria, que viu em Pedro um potencial que não podia ser desperdiçado. Você tem um cérebro privilegiado, Pedro, disse o professor um dia depois da aula. Não pode parar no ensino médio. Já pensou em engenharia? A Unicamp em Campinas tem um dos melhores cursos do país. É pública, gratuita. Você tem totais condições de passar. A semente estava plantada. Unicamp. A palavra soava como um lugar mágico, um Olimpo do conhecimento. Pedro chegou em casa naquele dia com os olhos brilhando. Contou para a mãe sobre a conversa, sobre a possibilidade. Ana ouviu com atenção. Ela não sabia exatamente o que era a Unicamp, mas entendeu o principal. Era a chance de seu filho ter a educação que ela nunca teve, a chave para um futuro que ela mal ousava imaginar. E a partir daquele momento, o sonho de Pedro se tornou o projeto de vida de Ana. A batalha seria dura. Além da concorrência altíssima do vestibular, havia a questão prática. Pedro precisaria de livros, de um cursinho, se possível. E tudo isso custava dinheiro. Ana, então, fez o que sempre fazia. Trabalhou mais. Pegou mais uma casa para limpar. Começou a fazer faxinas também aos sábados. Fazia bicos lavando roupa para fora, cozinhando para festas de vizinhos. Suas horas de sono diminuíram. As dores nas costas aumentaram. Mas sua determinação era inabalável. Com o dinheiro extra, ela comprou as apostilas usadas de um cursinho. Todas as noites, a cena se repetia no pequeno cômodo. Pedro debruçado sobre os livros na pequena mesa da cozinha, sob a luz de uma única lâmpada. E Ana, sentada perto, remendando roupas ou simplesmente observando em silêncio, oferecendo seu apoio mudo e incondicional. Dona Eloá também se tornou uma peça fundamental nessa engrenagem. Ela ajudava Pedro com as aulas de redação e português, corrigia seus textos, emprestava livros e, mais importante, oferecia a ele uma visão de mundo, conversas sobre política, arte e história que expandiam seus horizontes para além das ciências exatas. O ano do vestibular foi um ano de tensão e sacrifício para a pequena família. Havia dias em que Pedro, exausto, pensava em desistir. A pressão era imensa. Ele se sentia culpado ao ver o esgotamento da mãe. Mãe, talvez isso seja demais, ele disse uma noite, com a cabeça entre as mãos. Eu posso arrumar um trabalho, ajudar a senhora. Ana se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Não, disse ela, com uma firmeza que não admitia réplica. O seu trabalho agora é estudar. O meu trabalho é te dar condições para isso. Nós somos um time, Pedro, e o nosso time vai ganhar esse jogo. Eu não tenho a menor dúvida. A confiança dela era o combustível que ele precisava. Ele voltou aos livros com uma energia renovada. Não estava estudando apenas por si mesmo. Estava estudando pela mãe, pelo professor que acreditou nele, por Dona Eloá, por cada gota de suor que Ana derramara para que ele pudesse sonhar. O vestibular da Unicamp não era apenas uma prova de conhecimento. Era o clímax de uma vida inteira de luta e esperança. O dia do resultado do vestibular amanheceu cinzento e úmido. Um reflexo perfeito da ansiedade que pairava sobre o pequeno cômodo. Pedro mal dormira na noite anterior. Ana, por sua vez, levantou-se na hora de sempre. Preparou o café em silêncio, mas seus movimentos eram mais lentos, mais deliberados, como se estivesse com medo de quebrar a frágil bolha de esperança que os envolvia. A lista de aprovados seria divulgada online ao meio-dia. Pedro não tinha computador. Eles teriam que ir a uma lan house no centro do bairro, um lugar barulhento e abafado. A caminhada até lá pareceu durar uma eternidade. Pedro sentia o coração bater na garganta. Ana segurava seu braço, transmitindo uma calma que ela mesma não sentia. Na lan house, o cheiro de poeira e eletrônicos enchia o ar. Pedro sentou-se em frente a um monitor antigo, suas mãos tremendo tanto que ele mal conseguia digitar o endereço do site. Ana ficou de pé, atrás dele, a mão em seu ombro. A página demorou a carregar. Cada segundo de espera era uma tortura. Finalmente, a lista apareceu. Uma infinidade de nomes em letras pequenas. Engenharia Civil.
Pedro respirou fundo e começou a procurar. Passou pela letra A, pela B, pela M. Seus olhos corriam pela tela, e a cada nome que não era o seu, uma pequena pontada de desespero o atingia. E então, ele viu. Lá estava, na tela empoeirada daquele computador, Pedro Garcia. Ele não disse nada. Apenas ficou olhando. As letras pareciam dançar, se tornando maiores, mais brilhantes. Ele as leu de novo, e de novo. Não havia engano. Ana, sentindo o filho ficar tenso e depois completamente imóvel, apertou seu ombro. E então, meu filho? Pedro virou-se lentamente. Havia lágrimas em seus olhos. Um sorriso, o maior e mais genuíno que Ana já vira, rasgou seu rosto. Eu passei, mãe. Ele sussurrou, a voz embargada. Eu passei. A palavra explodiu no pequeno espaço. Ana não gritou, não pulou. Sua reação foi muito mais profunda. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse fazendo uma prece silenciosa de agradecimento. Depois, inclinou-se e abraçou o filho. Um abraço que continha todos os anos de luta, todas as noites mal dormidas, todos os sacrifícios. Ela não chorou. Seu rosto se iluminou com um orgulho tão intenso que era quase palpável. Eu sabia, ela disse, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu sempre soube. A notícia se espalhou pelo bairro. A vizinha que cuidava de Pedro quando pequeno, o dono da padaria, o professor da escola. Todos comemoraram. O filho da faxineira, o menino quieto e estudioso, havia conseguido. A vitória de Pedro era uma vitória de todos eles. A prova de que era possível, sim, sonhar. Os anos de universidade foram desafiadores. Pedro teve que se mudar para uma república de estudantes em Campinas, e a saudade apertava. Mas ele vinha para casa todo fim de semana, trazendo na mala as roupas sujas e a cabeça cheia de novidades, de teorias, de um mundo novo que ele estava descobrindo. Ana continuou trabalhando, agora para ajudar a custear a vida do filho em outra cidade. Mas o cansaço era diferente. Era um cansaço feliz. O cansaço de quem vê seu maior investimento dar frutos. A formatura foi um dia de sol radiante. Ana estava lá, na primeira fila, usando um vestido novo que Pedro comprara para ela com seu primeiro salário de estágio. Ao seu lado, estava Dona Eloá, os olhos marejados de orgulho. Quando o nome de Pedro foi chamado e ele subiu ao palco para receber o diploma, Ana não se conteve. As lágrimas, guardadas por tanto tempo, finalmente vieram. Eram lágrimas de pura alegria, de missão cumprida. O menino que nascera num curral escuro, em meio a uma tempestade, acabara de se formar engenheiro. A lenda da moça do cavalo estava finalmente sendo enterrada sob o peso de um diploma universitário. Desde menino, quando Ana lia para ele histórias de piratas e ilhas distantes, Pedro alimentava um sonho que compartilhava com a mãe, o de ver o mar. Para eles, que só conheciam a terra vermelha do interior e o asfalto cinzento da cidade, o mar era uma entidade mítica, um lugar de infinitas possibilidades, a promessa de um horizonte sem fim. Um dia, mãe, Pedro dizia, quando ainda era um garoto, eu vou te levar para ver o mar. A gente vai sentar na areia e não vai fazer nada, só olhar para a água. A promessa ficou guardada no coração dos dois, um objetivo a ser alcançado depois que todas as batalhas fossem vencidas. E agora, com o diploma na mão e um bom emprego numa construtora, o dia havia chegado. Num sábado de manhã, Pedro surpreendeu Ana. Arrume uma sacola com umas roupas, mãe. A gente vai viajar. Ana, acostumada com a rotina de trabalho, ficou confusa. Viajar? Para onde? É uma surpresa, ele disse com um sorriso misterioso. Eles pegaram a estrada no carro que Pedro comprara. Um modelo simples, mas que para eles era um palácio sobre rodas. À medida que desciam a serra, o ar começou a mudar. Ficou mais úmido, mais salgado. Ana sentia uma excitação infantil. Pedro estacionou o carro no calçadão de Mongaguá. Ele desceu e abriu a porta para a mãe. Pode vir, mãe. Chegamos. Ana saiu do carro e ficou paralisada. Diante dela, estendia-se uma imensidão azul esverdeada que se fundia com o céu no horizonte. O som era algo que ela nunca tinha ouvido. O rugido constante e rítmico das ondas quebrando na areia. O vento trazia um cheiro forte de sal e vida. Ela deu alguns passos, hesitante, como se pisasse em solo sagrado. Tirou as sandálias e sentiu pela primeira vez
a areia fina e morna sob seus pés. Pedro a observava em silêncio, dando-lhe tempo para absorver a magnitude do momento. Ana caminhou até a beira da água. Uma onda veio e molhou seus pés. Uma água fria e viva. Ela riu, um riso solto, de pura alegria, que Pedro não ouvia há anos. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que não eram de tristeza, mas de maravilhamento. É maior do que eu imaginava, ela disse, a voz embargada. Eles passaram o resto do dia ali. Sentaram-se na areia, como Pedro prometera. Comeram peixe frito numa barraca de praia. Caminharam pela orla, deixando a água lamber seus tornozelos. Ana catou conchinhas, fascinada por suas formas e cores, guardando-as no bolso do vestido como se fossem joias, enquanto o sol se punha, pintando o céu e o mar com cores de fogo. Eles ficaram em silêncio, lado a lado, olhando para o horizonte. Naquele momento, Ana não era a faxineira, a mãe solteira, a mulher marcada por um passado de vergonha. Pedro não era o engenheiro, o menino pobre que venceu na vida. Eram apenas dois seres humanos diante da beleza avassaladora da natureza. Duas almas que haviam atravessado uma longa e escura tempestade e finalmente alcançado a calmaria da praia. Obrigada, meu filho, Ana sussurrou apertando a mão dele. Essa é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Pedro sorriu e encostou a cabeça no ombro dela. Eu que te agradeço, mãe. Por tudo. A promessa estava cumprida. O mar, que antes era apenas um sonho distante nos livros, agora era uma memória real, uma imagem de paz e vastidão que Ana guardaria para sempre. Era a prova de que a vida, por mais dura que fosse, podia sim ter um horizonte sem fim. A vida em São Paulo, com seu ritmo frenético e sua poluição constante, começou a pesar. Com a vida financeira estabilizada, Pedro tomou uma decisão. Queria oferecer à mãe a paz que ela tanto merecia, um lugar que fizesse uma ponte entre a tranquilidade do campo que ela perdera e o conforto da vida moderna que ele conquistara. A escolha foi Jundiaí, uma cidade grande o suficiente para ter bons recursos, mas com um ar de interior, cercada por serras e pelo verde da Serra do Japi. Lá, ele comprou uma casa. Não era uma mansão, mas para os padrões de Ana, era um palácio. Uma casa térrea, com paredes claras, janelas grandes que deixavam o sol entrar e, o mais importante, um quintal. O dia da mudança foi um marco. Ana andava pelos cômodos, tocando nas paredes, abrindo e fechando as torneiras da cozinha moderna, maravilhada. O quarto dela tinha uma janela que dava para o quintal. Pela primeira vez em décadas, ela teria um pedaço de terra para chamar de seu. Rapidamente, o quintal se transformou num jardim. Ana, com as mãos que antes só conheciam produtos de limpeza, voltou a sentir o prazer de mexer na terra. Plantou um pé de jabuticaba, em memória da árvore de sua infância. Plantou roseiras, pés de manjericão, alecrim e um pequeno canteiro de hortaliças. Cuidar das plantas era sua terapia, sua forma de reconectar-se com suas raízes. A rotina deles mudou para um ritmo mais lento e agradável. Ana não precisava mais trabalhar. Suas manhãs eram dedicadas ao jardim e à casa. As tardes eram preenchidas com a leitura dos livros que Pedro lhe trazia, ou com programas de culinária na televisão. Ela se tornou uma cozinheira de mão cheia, e a casa estava sempre perfumada com o cheiro de bolo, de pão caseiro, de um feijão bem temperado. Pedro ia para o trabalho durante o dia, mas as noites e os fins de semana eram dedicados a ela. Eles jantavam juntos na varanda, conversavam, assistiam a filmes. Aos domingos, recebiam a visita de Dona Eloá, que se tornara uma amiga da família, uma espécie de avó honorária para Pedro. Ana, agora na casa dos seus 70 anos, era uma senhora serena. As rugas em seu rosto contavam a história de uma vida difícil, mas seus olhos não carregavam mais o peso da vergonha. Havia uma paz nela, uma dignidade conquistada a duras penas. Ela finalmente tinha um lar, um lugar de segurança e afeto. Mas mesmo em meio a toda essa tranquilidade, uma sombra persistia. Um último segredo, a peça central de sua história, que ela nunca tivera a coragem de revelar. Ela olhava para Pedro, agora um homem feito, bem-sucedido, de bom caráter, e sentia que ele merecia saber a verdade. Não a lenda que o povo inventou, mas a verdade real, por mais dolorosa que fosse. Pedro não
Ela devia isso a ele. E talvez mais importante, ela devia isso a si mesma. Era a última corrente que precisava ser quebrada para que ela estivesse, finalmente, e por completo, livre. Ela só precisava encontrar o momento certo, a coragem certa, para abrir o livro que mantivera fechado por toda a vida. O momento chegou numa tarde de terça-feira, um dia comum, sem nenhuma data especial que o marcasse. Pedro tinha tirado o dia de folga para resolver algumas coisas, e estava em casa. O sol da tarde entrava suavemente pela janela da cozinha, iluminando os potes de tempero que Ana cultivava no parapeito. O aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro de terra molhada do jardim, que ela acabara de regar. A cena era de uma domesticidade pacífica, o epítome da vida tranquila que eles haviam construído. E foi justamente essa paz que deu a Ana a força de que precisava. A verdade não podia mais contaminar aquele santuário com seu silêncio. Ela serviu 2 xícaras de café e colocou um prato com fatias de bolo de fubá sobre a mesa. Sentou-se em frente a Pedro, que lia o jornal. Ele ergueu os olhos e sorriu para ela. O melhor café do mundo, como sempre, mãe. Ana não sorriu de volta. Seu rosto estava sério, mas não tenso. Havia uma calma resoluta em seus olhos. Ela juntou as mãos sobre a mesa, um gesto que Pedro reconheceu como sinal de que algo importante estava por vir. Pedro, ela começou, a voz firme, sem hesitação. Preciso te contar uma coisa que eu deveria ter contado há muito tempo. Ele baixou o jornal, toda a sua atenção voltada para ela. A mudança súbita no tom da mãe o deixou alerta. É sobre o seu nascimento, sobre o meu passado, sobre o porquê de nós sermos apenas nós 2. O coração de Pedro acelerou um pouco. Ele nunca pressionara a mãe por respostas. Sentia que era um território doloroso e respeitava seu silêncio. Mas a verdade é que a curiosidade e as perguntas sempre estiveram lá, adormecidas em algum canto de sua mente. Pode falar, mãe. Eu estou aqui para ouvir. Ana respirou fundo, buscando o ar que parecia ter ficado rarefeito na cozinha. Seus olhos se desviaram por um instante para a jabuticabeira que crescia no quintal, uma ponte viva para o passado. Você cresceu ouvindo que o amor da gente bastava. E basta, meu filho, sempre bastou. Mas toda história tem um começo, e a nossa começou com uma mentira. Uma mentira que me protegeu, mas que também me aprisionou por todos esses anos. Ela fez uma pausa, umedecendo os lábios. O silêncio na cozinha era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na parede. As pessoas lá do sítio, elas inventaram uma história terrível para me humilhar. Uma história sobre mim e o Ventania, o cavalo que eu tanto amava. Eles me chamavam de a moça do cavalo. E eu deixei que acreditassem. Pedro franziu a testa, confuso e chocado com a crueldade que ela descrevia. Por que, mãe? Por que você deixaria eles falarem uma coisa tão horrível? Ana ergueu os olhos e fitou o filho. As lágrimas que ela segurava começaram a se formar no canto de seus olhos. Mas sua voz permaneceu firme, porque a verdade, Pedro, a verdade era ainda mais difícil de contar. E então, com o sol da tarde como testemunha, Ana Beatriz começou a desvendar a história que guardara no coração por quase 50 anos. A cozinha clara de Jundiaí se transformou no palco de uma confissão que mudaria para sempre a forma como seu filho a via, não diminuindo seu amor, mas aprofundando-o com a dimensão trágica e heróica da verdade. Eu tinha 15 anos. Ana começou, a voz baixa, transportando-se de volta no tempo. Minha mãe já tinha morrido e meu pai estava perdido na bebida. Eu era muito sozinha. Minha única companhia de verdade era o Ventania. Mas eu era uma menina, com os sonhos e as curiosidades de qualquer menina da minha idade. Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado, como se estivesse manuseando cacos de vidro. Havia um rapaz. O nome dele era Tiago. Ele não era da nossa região. Era filho de um trabalhador que veio para uma colheita temporária numa fazenda vizinha. Ele era diferente. Sabia ler, contava histórias da cidade grande, de um mundo que eu nem imaginava que existia. E ele me via, não como a filha esquisita do Arlindo, mas como uma pessoa. Ele era gentil. Pedro ouvia em silêncio absoluto, o rosto uma máscara de concentração. Nós começamos a nos encontrar escondido.
perto do riacho, no final da tarde. Era tudo muito inocente. A gente conversava, ele me mostrava as letras num livro velho que carregava. Eu me apaixonei. Foi o primeiro e único amor da minha vida. E eu acho que ele também gostava de mim, do jeito dele. Era um sentimento puro, no meio de tanta tristeza que eu vivia. Ana fez uma pausa, os olhos perdidos na lembrança. A família dele era muito religiosa. O pai era um homem severo. E meu pai... Bem, meu pai era o bêbado da região. Um namoro entre nós era impensável. Seria um escândalo. Então, mantivemos tudo em segredo. E o que aconteceu? Pedro perguntou, a voz suave. A colheita acabou. A família dele ia embora. Na última noite, a gente se encontrou para se despedir. Foi uma noite de lua cheia, eu me lembro. A gente estava triste. E aconteceu. Foi a primeira e única vez. Não foi forçado, não foi violento. Foi uma despedida. Confusa, assustada, mas com sentimento. Ele prometeu que ia voltar, que ia escrever. Mas ele nunca voltou. Nunca escreveu. Eu nunca mais tive notícias dele. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Ana. Quando eu descobri que estava grávida, entrei em pânico. Contar para o meu pai? Ele me mataria ou me expulsaria de casa. Procurar a família do Tiago? Eu nem sabia para onde tinham ido. E se os encontrasse, o que diria? O pai dele me acusaria de ser uma moça perdida, de querer dar o golpe. Eu e você, meu filho, seríamos rechaçados, humilhados. Ela secou as lágrimas com as costas da mão. A mesma mão que por tantos anos esfregou o chão para sustentá-lo. Então, quando a barriga começou a aparecer e o povo a cochichar, aquela história horrível sobre o cavalo surgiu. E no meu desespero, eu vi nela uma saída. Uma saída terrível, mas uma saída. A lenda era tão absurda, tão monstruosa, que me isolava. As pessoas me olhavam com nojo, com pena, mas não com a raiva e o julgamento que teriam se soubessem da verdade. A verdade de uma menina que se perdeu com um forasteiro. Naquela sociedade, isso era uma sentença de morte social. A lenda do cavalo, por mais que me machucasse, me transformou numa aberração. E aberrações, as pessoas apenas evitam. Elas não tentam punir. Então, Pedro começou, a voz falhando um pouco enquanto processava a informação. Meu pai foi esse rapaz, Tiago. Ana assentiu. Eu nunca soube o que aconteceu com ele. Se ele se esqueceu de mim, se o pai o proibiu de me procurar. Não sei, mas ele te deu a vida, Pedro. E só por isso, não consigo guardar rancor. Ela finalmente olhou nos olhos do filho, o coração exposto, vulnerável, esperando pelo julgamento que temera por toda a vida. Eu te escondi isso não por vergonha de você, meu filho. Nunca. Mas por vergonha de mim mesma, do meu medo, da minha fraqueza. E para te proteger, eu queria que você crescesse limpo de toda essa sujeira, que tivesse orgulho de quem é, sem carregar o fardo de ser o filho do forasteiro, o filho do pecado. Eu carreguei o fardo por nós dois. A verdade, finalmente dita, pairou entre eles. Não havia mais lendas, nem segredos. Apenas a história crua e dolorosa de uma menina de 15 anos, sozinha no mundo, que fez a única escolha que achou possível para sobreviver e proteger seu filho. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a magnitude da revelação. Ele olhou para a mãe, para a mulher de 70 anos sentada à sua frente, e a viu de uma forma inteiramente nova. Ele não via mais apenas a mãe forte e incansável que o criara. Via a menina de 15 anos, assustada e apaixonada. Via a jovem mãe, desafiando um mundo cruel, com uma mentira dolorosa como escudo. Via a faxineira, estudando à noite para dar a ele um futuro. Via a heroína silenciosa de sua própria vida. A vergonha que ela tanto temia não encontrou espaço no coração dele. O que ele sentiu foi uma onda avassaladora de compaixão, de admiração e de um amor ainda mais profundo. Lentamente ele se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Pegou as mãos enrugadas da mãe entre as suas e as beijou. "Mãe", ele disse, a voz embargada pela emoção. "A senhora não foi fraca. A senhora foi a pessoa mais forte que eu já conheci. A senhora enfrentou tudo isso sozinha. Me protegeu, me deu uma vida, me deu educação, me deu tudo. A senhora não me deve nenhuma explicação, nenhuma desculpa." Ele a abraçou
envolvendo o corpo frágil dela em seus braços fortes. Ana se permitiu relaxar naquele abraço, o corpo tremendo com o alívio de um peso que carregara por 50 anos. O choro dela, agora, não era de dor, mas de libertação. Obrigada, meu filho. Ela soluçou contra o peito dele. Obrigada por entender. Eu não só entendo, mãe, ele disse, afastando-se um pouco para olhá-la nos olhos. Eu tenho orgulho. Orgulho de ser seu filho. A história do meu pai, ela é parte de mim, eu sei. Mas a minha história, a história de quem eu sou, foi escrita pela senhora. Cada capítulo. Ali, na cozinha clara de Jundiaí, a lenda da moça do cavalo morreu para sempre. O que ficou foi a verdade. E a verdade não era sobre vergonha ou pecado. Era sobre resiliência, sacrifício e a força inabalável do amor de uma mãe. Ventania não fora o pai de Pedro. Ele fora algo talvez mais importante. O símbolo da inocência perdida de Ana. A testemunha silenciosa de seu sofrimento e de seu milagre. O verdadeiro milagre não foi o nascimento de Pedro em circunstâncias adversas. O milagre foi Ana continuar. Foi ela transformar a mentira que a protegia numa vida de verdade e dignidade para o filho. O legado dela não era uma história de vergonha para ser escondida, mas uma lição de coragem para ser celebrada. E Pedro, ao abraçar a mãe, não estava apenas consolando-a, estava aceitando sua herança. Não a herança de um pai desconhecido, mas a herança de um amor que foi forte o suficiente para mover montanhas, atravessar tempestades e, finalmente, encontrar a paz sob o sol da tarde. A história de Ana Beatriz e Pedro termina aqui, na paz de uma cozinha em Jundiaí. Mas a verdade é que histórias de coragem como a dela nunca acabam de verdade. Elas se transformam, inspiram e continuam em cada um de nós, nos lembrando da força que pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Se essa jornada tocou o seu coração e o fez refletir sobre os segredos e sacrifícios que moldam nossas vidas, deixe o seu like para que essa mensagem de resiliência alcance mais pessoas. Comente o que você sentiu ao descobrir a verdade de Ana. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Assim, podemos continuar descobrindo juntos a força extraordinária que mora nas histórias mais humanas e verdadeiras.